Então, nós estávamos fazendo um estudo sobre a primeira carta de Timóteo, e quando chegamos no final do capítulo 1, encontramos um versículo falando sobre o irmão que abandonou a fé e a atitude que a igreja deveria tomar. Então, semana passada e hoje, estamos entrando nesse assunto, a disciplina na igreja, e temos várias passagens, vimos algumas dessas passagens quinta-feira passada, e hoje a gente pretende, com a ajuda de Deus, já fechar esse assunto. Eu gostaria de voltar e ler outra vez a passagem principal desse esboço, que é 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Vou pedir ao Wellington, se ele puder, ler esta passagem. Depois eu vou pedir o Daniel para ler em 2 Coríntios 2, do 5 ao 11, porque creio que o assunto é o mesmo, então podemos acompanhar o andamento, né, dessa situação, como começou, e parece que está tendo um final feliz. Então, Wellington, 1 Coríntios 5 é o capítulo inteiro, né, do 1 ao 13. Primeira Coríntios 5, do 1 ao 13. Veamos. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pais sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão adentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, creio que vocês sabem que muitas das cartas de Paulo, não só Paulo, mas também quando Pedro escreve, quando o apóstolo João escreve, estão escrevendo para resolver alguns problemas, né? Os irmãos têm dúvidas, ou existe algo errado na igreja, então ele escreve para tratar daquele assunto. E também de dar ensino para permanecer firme, né? Para incentivar os irmãos a caminhar. Então, aqui, em 1 Coríntios 5, como vimos semana passada, havia pecado na igreja, um pecado grave,
o irmão que não se arrependeu desse pecado, e para Paulo o que mais se preocupava é que a igreja não estava fazendo nada. A igreja estava se omitindo de agir e corrigir o irmão. E falamos que o problema, quando não há essa correção, é ruim para o próprio irmão, que ele, se ele não se corrigir, vai perder a sua alma. É ruim para outros irmãos, até tem uma parte boa aqui, né, do 6 ao 8, onde fala sobre fermento. E na Bíblia, fermento é usado como uma analogia, às vezes, sendo uma coisa boa, como nas parábolas de Jesus. Jesus falou que o reino de Deus é como fermento, que o fermento na massa, a massa toda cresce, que o reino de Deus tem que crescer. Mas também Jesus usou o fermento como uma coisa ruim, quando ele falou sobre o fermento dos fariseus, que os ensinamentos errados dos fariseus poderiam se alastrar e criar vários estragos. Então, é o que Paulo faz aqui, né? Ele diz que esse pecado do irmão e os irmãos tolerando esse pecado vai ser um fermento que pode contaminar outros irmãos. E como alguns citaram muito bem na aula passada, não só esses dois problemas, mas o próprio nome de Jesus fica denegrido, né? Como é que Jesus, o homem santo, o homem perfeito, vai permitir a imoralidade? Como é que podemos dizer que nós somos a igreja de Cristo, o povo de Jesus, fazendo pior do que o mundo faz, né? Então, tudo isso nós vimos na última aula, e que a recomendação de Paulo é que esse irmão precisa ser afastado para a sua própria salvação e para o bom andamento da igreja, né? Valnei, um ponto aí? Não, foi no verso 6, o interessante é que ele compara o orgulho com o fermento. Uhum. Né? O fermento, dependendo para que a pessoa use, ele cresce, né? As coisas crescerem. E o orgulho, ele também faz com que a pessoa vá cada vez mais para o lado ruim, né? O orgulho. Dependendo do orgulho da pessoa, ela vai cada vez mais se achando e assim. Eu fiz o estudo sobre orgulho, que eu fiz a pregação no domingo, que realmente o orgulho é o oposto de Deus, né? Eu preciso ser humilde para buscar a Deus, que só humilde vai aceitar o que vem de Deus. O orgulhoso se faz seu próprio Deus, né? Que ele sabe. Se ele sabe, não precisa ouvir a Deus nem o seu irmão. É verdade. Muito bem, então vamos para a próxima passagem, em 2 Coríntios, capítulo, também está no seu esboço, do versículo 5 ao 11. Daniel, você pode ler aqui para a gente? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do 5 ao 11, e creio eu que está falando desse mesmo caso, né? O que aconteceu, que realmente a igreja resolveu colocar em ação o que Paulo pediu e o que aconteceu e o que precisa acontecer. Pode ler, Daniel. Deixa eu só perguntar antes. O esboço é esse disciplina na igreja? Eu acho que eu esqueci de colocar essa semana, mas eu coloquei semana passada, mas eu posso colocar de novo hoje. Se você não tiver, você pode colocar eu lá em cima, ou eu coloco de novo. Mas o título é Disciplina na Igreja? Isto. Então eu tenho aqui, ó, como a igreja deveria lidar com a imoralidade, Isso. né? Exatamente. Então já tenho aqui. Obrigado.
Todos acharam? 2 Coríntios 2, do 5 ao 11. Amém. Diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem, perdão, deixa eu ler de novo. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, não sei se vocês percebem a mesma coisa que eu, mas creio eu que aqui no versículo 6 está falando justamente sobre a disciplina na igreja, a punição da maioria. Né? O irmão foi excluído da comunhão da igreja, mas graças a Deus, nesse caso, o irmão se arrependeu, o irmão deseja voltar. Então, o que Paulo diz no 7? Agora, vocês devem perdoar-lhe, consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Né? Não queremos acabar com o irmão. Né? Não, nosso desejo não é aniquilar o irmão, mas que ele pare, pense, acorde, se arrependa e procura se reconciliar com Cristo e com a igreja. Um minutinho, Wellington, deixa eu só seguir o raciocínio aqui. A gente estava lendo aqui, eu lembrei que esses dias eu estou lendo um livro sobre casamento e como ajudar casais, e o autor fala sobre a necessidade da esperança, que quem está tentando ajudar um casal tem que passar para o casal a esperança que o casamento pode melhorar, né? Que esse casamento não precisa acabar em divórcio. E aqui, eu creio que é a mesma coisa, sobre o pecado, né? Se o irmão pecou, se o irmão errou, ele não pode perder a esperança e achar que acabou para ele. E aí, então, chegamos no versículo que eu sublinhei, que é o último, versículo 11, né? Para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos de suas intenções. Qual é a intenção de Satanás? Afastar os irmãos, né? Tirar os irmãos do caminho. E um dos nomes que ele tem é o grande acusador, que uma das estratégias que ele usa é que ele fala para mim, ele fala para você não presta. É melhor você desistir logo. Esse seu pecado foi grave demais. Né? Você vai sempre voltando, fazendo a mesma coisa, é melhor você desistir. Né? Então, para esse irmão precisa de esperança. Né? A esperança de Deus, de Cristo, que sim, ele errou, o que ele fez não deve acontecer, mas há perdão, existe a possibilidade de uma recuperação, uma reconciliação, uma renovação por meio de Cristo Jesus. Amém? Wellington? Depois, Valnei. Sim, boa noite, irmãos. Eu sempre tento de imaginar-me essa situação que não deve ser para nada engraçada, né?
quando um irmão peca desse jeito, né? E continua pecando, né? Porque todos pecamos, tá? Vamos aclarar. Mas quando está indo no caminho contrário ao caminho que todos os irmãos estamos percorrendo, isso quis dizer. Um irmão deve chamar a atenção, como já vimos, né? E se não faz caso, bom, se juntam dois, e até toda a comunhão expulsa o irmão. Nesse caso, aqui eu tento interpretar também, tá? Aqui fala no versículo 7, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Eu imagino que esse pode ser um momento em que o irmão está sendo expulsado. Pode ser interpretado também como quando ele volta. E quando ele volta, para mim, é um momento de alegria. E até para esse irmão é um momento de alegria. Agora, quando ele Deixa eu entrar ali, Wellington, só para falando da minha experiência. Eu sei que já lidei, né, com dezenas de irmãos em todo tipo de situação, e eu sei que onde há pecado e onde o irmão se afastou, ou sendo excluído, ou se afastou por conta própria, e fica afastado durante um tempo, muitas vezes a preocupação da pessoa é como é que vou ser recebido chegando lá. Alguns pensam, né, eu não tenho coragem de ir para lá, né, eu não tenho como encarar os irmãos, eu vou ficar envergonhado. Graças a Deus, né, a experiência daqueles que voltam é que são recebidos bem, né, que a igreja quer ter o irmão caminhando com Cristo, o irmão é perdoado e reconciliado, mas muitas vezes existe essa preocupação na mente da pessoa, e eu creio que muitas vezes quem está plantando essa semente é nosso inimigo, né? Que, como diz Paulo aqui, né? Nós não ignoramos as suas intenções, que a intenção dele realmente é desanimar, causar essa tristeza exagerada. Pode continuar, Wellington. Sim. Eu tento imaginar se que se eu fico ficando nessa posição, né? Deveria ser muito difícil voltar e ver, olhar a cara, o rosto dos irmãos, né? Agora, eu não sei se essa tristeza seria quando o irmão está sendo expulso ou quando o irmão está voltando. Isso que tento de imaginar, porque para nós, para o resto dos irmãos que expulsamos um irmão da comunhão, agora eu vou botar-me do outro lado, não? Do lado dos irmãos que expulsamos um irmão. Também não é engraçado, é triste. Mas também nós, imagino que já estamos perdoando esse irmão porque fez isso, porque ninguém escapa a isso. Então, já quando estamos expulsando esse irmão, já sabemos que ele está perdoado. Quando ele quiser voltar, volta. Não sei se me explico. Sim. Não é perdoar quando ele volta, senão que quando expulsamos, ele já está perdoado. Porque para Deus até é mais valioso um irmão que volta que um novo cristão. E também para nós deve ser um momento de alegria, né? Eu também estava ouvindo outra mensagem esses dias que me lembrou de algo que eu aprendi talvez 30 anos atrás ou mais. Tem o que e o como, né? O que você faz e como você faz. E eu sei que na minha vida, às vezes meu erro
não é o que eu fiz, mas como eu fiz. Por exemplo, na educação de meus filhos. Até vi essa semana, pai e mãe com uma filha, a filha está indo para as reuniões da igreja, mas ela não gosta muito de ir e não mostra todas as atitudes certas, mas eu vi na atitude dos pais muito rigor e muita cobrança, e eu achei, né, na minha percepção, que essa cobrança não estava ajudando, que acaba afastando a jovem mais do que incentivando a se aproximar. Então, nós temos que ter muito cautela, muito jeito, né, muita sabedoria em como nós fazemos. Até gostaria de encaixar aqui, essa passagem está no seu esboço, está na lista, mas na realidade não fala sobre afastar o irmão, mas eu gosto dessa passagem que frisa bem o como se deve tratar e qual é a nossa meta nessa disciplina. Vamos para 2 Timóteo 2. Também achei interessante que nós vamos estar estudando 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e temos passagens destas cartas aqui nesta lista. 2 Timóteo 2, vou pedir a Verônica para ler aqui, 24, 25, 26. 24, 25, 26? 2 Timóteo, capítulo 2, do 24 ao 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escape da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, aqui novamente uma passagem curta, mas creio eu que poderíamos ficar meia hora ou mais conversando só sobre esta passagem. São vários detalhes aqui, né? Novamente, o inimigo aparece, né? Satanás está envolvido quando o irmão está no pecado. Satanás diz aqui que os aprisionou, né? Então, nossa vontade é de libertar esse preso, e para libertar o irmão, tem que ter jeito, né? Porque normalmente, se chegar só condenando, dizendo que você está errado, porque você faz errado, isso, né? Você vai para o inferno, não funciona, né? Então, ele começa falando no 24 sobre o amor, sobre a paciência, e quando ele começa a falar sobre corrigir no 25, logo diz, corrigir com Amor. A minha fala com mansidão. E diz que na esperança que Deus conceda o arrependimento, trazendo o irmão para a verdade. Né? Porque se não tivermos essa mansidão, esse jeito, esse amor, em geral, a correção não funciona. Né? Então, eu lembrei dessa passagem quando o Wellington estava falando, que o processo todo tem que ser assim, desde o início. Né? E em 2 Coríntios, capítulo 2, eu creio que ele está falando sobre tristeza na hora do irmão voltar, que já usaram de amor na hora de exercer a disciplina. Até aquela passagem de Jesus em Mateus 18, né? Os 3 ou 4 passos, né? Primeiro, uma pessoa fala com o irmão, depois 2 ou 3 falam com o irmão, depois leva para a igreja, e se ele rejeitou, né? Todas essas tentativas, só ali é que vai ser afastado da comunhão da igreja.
E lá em 2 Coríntios 2, eu creio que o irmão já está voltando. Então, quando ele chega, como é que a igreja vai receber esse irmão? Até uma passagem que não está nos seus bolsos é Lucas 15, né? E Lucas 15 tem aquela parábola do filho que saiu de casa, e quando o filho volta, temos 2 exemplos de como tratar a pessoa que está voltando, né? O pai abraçou, o pai beijou, né? Deu anel, fez a festa, mas o irmão não quis nem saber, né? Disse, ele não merece voltar. Como é que vamos aceitar ele de volta? Ele já tomou a sua herança, ele já desperdiçou tudo, não merece estar nessa casa. Então, Paulo está incentivando os irmãos em 2 Coríntios 2, já que o irmão se arrependeu, precisamos perdoar o irmão, senão a punição pode ser forte demais. Né? É um bom exemplo, ensinamento, né? Para todos os pais quando lidam com seus filhos, né? Temos que disciplinar. A disciplina é essencial. Não queremos ter filhos mal criados, né? Mas tem que, qual seria a palavra, né? Medir bem, né? Ter a medida certa, essa disciplina, para não exagerar na disciplina. Sim, Wellington. E boa noite para Daniele. Boa noite, agora estou ouvindo. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, o versículo então fala de quando o irmão volta. Então, está falando para os irmãos da congregação para não cobrar-lhe, vamos dizer, né? Para não ficar bravo com ele pelo que fez. Se ele já se arrependeu, exatamente. Deus perdoou, nós temos que perdoar, né? Não vai ficar sempre jogando na cara, né? Ele é aquele que fez aquilo, ele é aquele que fez aquilo. Né? Então, gosto muito desta passagem em 2 Timóteo, capítulo 2, sobre ganhar o nosso irmão com amor, com carinho, com mansidão. Vamos para mais 2 passagens, mudando de assunto um pouquinho, que até agora nós temos falado mais sobre o irmão que teima no pecado. Mas nós já citamos outros 2 motivos onde a disciplina se torna necessária. Vamos para Tito, capítulo 3. Acho que não vimos ainda esta passagem. Tito 3. E se Deus permitir, vai ser nosso estudo depois de 1 Timóteo. Fátima, poderia ler aqui? Tito 3, do 9 ao 11. 9, 10 e 11. Está com o microfone desligado, irmã. A maioria tem o microfone desligado, que é melhor quando estamos com um grupo grande. É o 9, né? 9 ao 11? Sim. Evite, porém, controvérsias tolas, enealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor, quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está com o pecado, por si mesma está condenada. Até você está lendo aqui, Fátima, o versículo 10 fala a primeira vez, segunda vez e a terceira vez, né? Lembra Mateus capítulo 18, né? Tem vários passos. Não é que chega e diz, errou, dançou. Não. Mas quem provoca divisão no corpo de Cristo, esse é um pecado muito grave.
né? E, novamente, é grave para ele, mas é grave para a comunidade, né? E, de novo, podemos ver a preocupação do Senhor em cada alma, mas também a preocupação com o corpo, né? Com a maioria. Acho que eu falei semana passada que, para mim, a explicação para algumas passagens no Antigo Testamento, onde nós podemos achar que Deus foi rigoroso demais, duro demais, eu vejo Deus agindo com dureza para dar um exemplo para o grupo, porque Deus quer salvar o grupo, o povo de Israel. E se ele não tomar uma atitude forte, todos podem sair do caminho. Até o que acontece, né? No final, que, de um modo geral, o povo já é assim. Mas Deus faz de tudo para manter todos no caminho bom. Então, é o que Paulo fala aqui. Então, esse é outro caso. É o irmão que está provocando divisões. E muitas vezes essas divisões vêm em cima de doutrinas. E aqui podemos ver, voltando para o versículo 9, doutrinas aqui, pelo que eu vejo, coisas tolas, né? Estão discutindo coisas que não têm importância. Diz aqui, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, coisas inúteis e sem valor, né? Tem tanta coisa para a gente buscar, né? Vamos pregar a Cristo, vamos praticar o amor, vamos ter bons casamentos, famílias fortes, servir a Cristo, e pessoas ficam brigando sobre, poderia citar vários exemplos aqui, né? Mas sobre coisas tão pequenininhas, né? Que não faz sentido, realmente é algo diabólico, novamente, embora aqui não fala sobre o diabo, certamente o diabo está agindo ali, está feliz, né? Quando ele consegue dividir irmãos. Alguém ali? Vamos ver outra sobre divisões, então, voltando para Romanos. Romanos, a gente leu semana passada, mas acho que nós não comentamos. Romanos 16. Daniele, não sei se você viu no grupo a folha sobre disciplina na igreja. Nós pegamos um pequeno desvio de 1 Timóteo. A gente pretende semana que vem voltar para 1 Timóteo, mas hoje estamos estudando disciplina na igreja. Eu não vi, eu estou sem a folha, na verdade, eu imprimi a folha e esqueci no trabalho. Sem problema. Então, agora nós estamos em Romanos 16, do 17 ao 19. Esther, poderia ler, por favor? Sim. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aquele que provoca divisão e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele, porque esse tal não serve a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suave palavras e lisonjas engana o coração dos incaustos. Pois a vossa obediência e conhecimento é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Muito bem, eu pedi para parar no 19, mas você fez bem em ler o 20. Que é até interessante, eu não tinha ligado isso, né? Como a gente corta a Bíblia, às vezes, em pedaços, de novo, Satanás está no meio, e aqui Jesus está,
o Espírito Santo, né, através de Paulo, está dizendo, quando agimos corretamente, Satanás está sendo derrotado, né? Muito bem, gostei, não tinha reparado nesta parte. Eu ia falar que esse livro aqui é um livro velho, né? A parte mais nova da Bíblia Sagrada tem quase 2000 anos, né? Muito antigo esse livro. Porém, quando Esther está lendo ali, versículo 17, 18, especialmente, eu pensei, puxa, mas eu já vi esse filme ao vivo. Eu já vi pessoas fazendo essas coisas, né? Pessoas se preocupando em ser mais importantes do que outros, né? Pessoas usando palavras suaves para elogiar pessoas, para ganhar pessoas para o lado delas, né? Para colocar uma pessoa contra outra pessoa. Então, podemos ver mais uma vez porque esse pecado é um pecado tão grave, né? Olha ali no 17 de novo. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, afastem-se deles. Porque essas pessoas não estão servindo a Cristo, estão servindo seus próprios apetites, né? Estão visando seus próprios interesses. Porque Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Será que Cristo quer um corpo dividido? Né? Nós que temos nossa família, né? Não queremos ver uma família dividida. Ficamos tristes, né? Quando uma irmã não fala com outra irmã, um irmão não fala com outro irmão, o pai não fala com o filho, ou vice-versa. E certamente não é isso que Jesus quer para a igreja dele. Pode falar, Valné. Irmão, é por esse motivo que hoje nós vemos aí tantas denominações? Em parte, com certeza, né? Eu vejo que as divisões surgem, em geral, sobre personalidades. Surgem por causa de doutrinas, diferenças de ensinamentos, às vezes, mas, na maioria das vezes, é questão de poder, né? Quem vai estar à frente. Então, se tem um grupo, né? Um grupo gosta do irmão A, outro grupo gosta do irmão B, e a igreja, a maioria estão seguindo B, então A pode dizer, então não vamos sair, vamos formar o nosso grupo. E aí, o diabo vai achando, dividindo e diminuindo o poder da igreja, né? Acabando com o testemunho da igreja, que as pessoas de fora da igreja também estão vendo essas atitudes, né? Aqui rapidinho para concluir. Aqui perto de casa, aqui na esquina, aqui na outra rua, num raio de, acho que não chega a 500 metros, tem 4 denominações. Quase uma assim, em frente à outra. Uhum. Entendeu? Então, no tanque, eu fico, às vezes... ali no tanque não é tão diferente, né? Você vê ali onde nós estamos, tem 4, 5, 6 igrejas ali por perto, acho que em um raio de 500 metros. Com certeza. Então, nós temos que seguir o que está aqui, né? E não seguir o que eu gosto, o que eu acho, o que você gosta, o que você acha. E a divisão é algo trágico, perigoso, que destrói, que até acaba alguns irmãos, né? Se tem 2 irmãos dando tiro um no outro, tem irmão que leva bala perdida e acaba se afastando, né? Porque ele diz, como é que pode isso acontecer na igreja? Aí ele também acaba dizendo, ficando desiludido, né? Eu não fui para a igreja para isso. Então, melhor eu ficar em casa. Então, Paulo é rigoroso aqui, né?
é motivo para afastar desses irmãos. Mais uma passagem que não vimos semana passada, segunda carta de João. Tem 1 João, 2 João, 3 João. 2 João. Luísa, pode ler essa? Todo mundo sabe, 2 João não tem capítulo, né? São apenas 13 versículos. Leia, por favor, do versículo 7 ao 11. Leiamos. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, aqui está frisando mais a parte dos ensinamentos falsos, né? Os enganadores estão ensinando mentira, indo contra a sã doutrina de Cristo. Então, isso também é algo muito grave e temos que agir com rigor. Não pode aceitar a mentira, abraçar a mentira e achar que não faz mal, né? Não é nada demais. Sim, Wellington? Uma dúvida. Aqui estou interpretando que quando fala se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, estamos falando da palavra, né? A palavra, o estudo da palavra, como nós estamos estudando, né? Sim, o que Cristo deixou. Isso. Não o recebam em casa, nem o saúdem. Aqui ele está sendo bastante rigoroso. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. É dizer, se eu saúdo a um sacerdote católico, eu estou indo ao extremo também, né? Mas só para ver esse exemplo, como se aplica na vida. A ver, eu com certeza eu não comparto a doutrina católica, mas eles têm várias coisas que eles estudam bem, outras coisas que estão erradas. Agora, aí estou sendo compreensivo com esse sacerdote católico, se é o cumprimento, por exemplo. Eu creio aqui, Wellington, isso eu até abro para os irmãos, ver se os irmãos podem ajudar. Que não é só falar, oi, bom dia, tudo bem, mas mais no sentido de receber como irmão, dizer, não, estamos todos juntos. Você segue Cristo, não, eu sigo a Cristo, é tudo uma coisa só. Eu acho que é nesse sentido, né? Sim, é nosso dever também estudar a palavra e ensinar, evangelizar, né? Se vemos que uma pessoa está errada, tentar corrigir. Estou falando de uma pessoa que não é cristã, né? Que não pertence à nossa congregação. Sim. Nós tentamos evangelizar e passar o evangelho, né? A doutrina da palavra de Deus. E nesse caso, pode vir, como costumam os mormons, né? Chegar às casas. Eu me lembro quando eu era criança, chegavam muitos mormons e eu falava com eles.
Eu falava com ele porque eu gostava de praticar inglês, né? Mas ele chegava muito, sim, e meus pais tentavam falar algumas coisas com ele, mas com certeza que eles não faziam caso, né? Eles Sim. tentavam mostrar a sua doutrina e em uns minutos já eles iam embora. E nesse caso, nós, se chega mormões, por exemplo, a nossa casa, nós devemos tentar evangelizar ou muito obrigado e já está? Eu creio que, como nós estávamos falando semana passada, cada caso é um caso, né? Mas eu creio que essa passagem não está dizendo que não podemos sentar com uma pessoa e tentar mostrar a verdade. Mas, novamente, não vamos abraçar e dizer que todos nós estamos falando a mesma coisa, que você está com a Bíblia na mão, eu estou com a Bíblia na mão e... não. Certamente tem várias seitas que vão de porta em porta e não podemos aceitar as doutrinas erradas que ensinam. E eu concordo com você, de novo, na minha experiência, em geral, essas pessoas que vão de porta em porta já têm seu alvo, já têm sua meta, seu jeito, e dificilmente vão ouvir a gente. Até eles são inteligentes, eles vão de 2 em 2, né? Se fosse só um, de repente você pegava, mas um reforça o outro e, né, até pode dedurar o outro se o outro está se desviando um pouco. Então, eu acho que, em geral, não sei se podemos dizer que é perda de tempo. Eu não iria gastar muito tempo, porque, às vezes, dependendo do irmão, é mais fácil ele convencer você do que você convencer ele. Mas, vamos imaginar outra situação. Você tem um amigo no trabalho, um vizinho, onde você tem mais contato, que, de repente, com o tempo, com o seu testemunho de vida, existe mais possibilidade de ganhar essa pessoa, né? Então, eu vi 3 dedos, vamos por ordem, a Valnei, depois a Sandy e dali a Patrícia. É igual o senhor falou, até para você receber, você tem que estar preparado também. Porque, eles têm, por exemplo, Testemunha de Jeová, eles têm o material deles, totalmente deturpado, mas tem, né? Então, quer dizer, ele vai chegar com aquela revistinha, né? E vai contar ali, vai mostrar, tá vendo? Aqui na Bíblia fala isso. Então, se você não tiver também preparado, né? Arriscado você ser enganado por ele. Então, pode acontecer. Aqui, se ele bater, eu não atendo. Quem é? Testemunha de Jeová. Não vou. Se eu não vi a briga, como é que eu vou testemunhar uma coisa que eu não vi? Sandy? Eu também acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, cada caso é um caso, porque no caso de pessoas de outra religião, eles vêm querendo levar você para a religião deles, né? E o que acontece? Política, e tem momentos que a religião, se você vai bater com outra religião, acontece o quê? Controvérsias tolas, genealógicas, por quê? Você que vai defender o seu lado, eles vão defender o seu, e uma briga que não dá em nada. Eu, pessoalmente, falo assim, eu agradeço, mas eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, e não preciso de mais nada. Porque, assim, eu já entrei, já quis conversar com pessoas de outra religião, e realmente acaba em discussão ideológica, então é uma coisa um pouco complicada, a gente tem que ter muito cuidado aí, né? Porque aí vamos cair nisso que em Timóteo estamos vendo. Paulo nos fala para não ter esse tipo de discussões, né? Eu penso que é mais proveitoso, né, procurar um solo mais fértil, né, onde tem uma porta aberta, em vez de tentar plantar uma semente na terra dura, vamos dizer. Patrícia, depois a Verônica.
Seu microfone, Patrícia. De uma coisa que o senhor falou no estudo bíblico de domingo, que para a gente reconhecer a nota falsa, a gente conhece a verdadeira, né? Se a gente conhece a nota verdadeira, a gente não vai se deixar levar pela nota falsa. Em relação ao que a gente está falando aqui, eu penso que é exatamente como o senhor falou, há casos e casos, entendeu? Eu penso assim, há casos e casos, e a gente tem que estar bem, a gente tem que estar realmente preparado espiritualmente para lidar com todas as situações, né? Porque é como o apóstolo Paulo fala, se você não tiver que se misturar com as coisas do mundo, você vai ter que sair do mundo. Essa coisa aqui que está sendo falado da disciplina é para a gente dentro da igreja, para a gente saber identificar essas situações, né? E as outras doutrinas, né? O que está dizendo aqui no versículo 7, tome cuidado dos falsos líderes que saído pelo mundo, que não creem que Jesus Cristo veio à Terra como um ser humano com um corpo como o nosso, ou seja, eles estão pregando uma doutrina diferente. Se a gente tem o conhecimento da nota verdadeira, a gente já vai identificar logo. Eu penso isso. Obrigada. Irmã Verônica? Então, com relação aí que falando de testemunho de Jeová, eu antigamente, quando eu não era nada, né, que eu era católica, eu não gostava muito, não, mas hoje, assim, se parar na minha porta, até para educação, eu atendo, porque, né, quando eles falam, deixa eles falar, eu falo, não, eu também sou evangélica, tal, e pergunto, mas, assim, eu não deixo de atender, não, porque aquelas pessoas que estão ali, né, eles estão fazendo a parte dele, né, porque eu acho que eles têm uma reunião, cada um tem que ir uma semana para a rua, então, assim, para eles estão fazendo certo, para eles é certo, a religião deles, então, assim, eu atendo super bem, né, antigamente eu me escondia, mas hoje eu já atendo, sou educada, tento ser educada, trato bem, mas falo, não, eu sou evangélica também, falo da igreja que eu sou, e eu acho que não custa nada você atender. Falar um pouco, aí você tem oportunidade, né? Quem sabe explicar vai ter oportunidade de falar da sua. Tá bem. Uma coisa que temos que respeitar em muitas dessas pessoas é o zelo que têm, né? O esforço que estão fazendo. E se eles estão com uma palavra errada, se esforçam para divulgar, nós que temos essa palavra pura, devemos nos esforçar mais ainda, não é? Eu acho até legal, porque eles vão para a rua mesmo, né? Sim. Eles vão para a rua, estão sempre ali de porta em porta, não é fácil bater em porta. Eu falo isso porque eu trabalhei uma época, muitos anos atrás, vendendo carnê do baú, que teve gente que pegou arma, mudou para correr. Então, eu imagino que não seja fácil, seja difícil, né? Bater de porta em porta. Verdade. Eu acho que nós já completamos praticamente tudo aqui. Eu vou ver outra vez uma passagem que foi vista semana passada, de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Só que eu quero ler só o finalzinho, os últimos versículos. E só para frisar bem esse ponto que já foi feito mais de uma vez. Vamos ver somente versículo 14 e 15 aqui. 2 Tessalonicenses 3. Pode ser você, vão ler? 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Leamos. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, mas não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Amém. Então,
mais uma vez, né, nosso Deus é amor, Ele é nosso Pai, Ele quer nos salvar, e para ter esta salvação, precisamos de disciplina, porque a salvação é andar pelo caminho correto. E quando a pessoa sai do caminho correto, temos que corrigir novamente para o bem dele, para o bem de outros irmãos e para o nome do Senhor Jesus. Mas fazemos isso por amor, não porque queremos odiamos nosso irmão, né? Ou queremos prejudicar nosso irmão, jamais, né? Mas estamos fazendo para o bem de todos. Agradeço a sua atenção. Se Deus permitir, semana que vem vamos voltar ao nosso estudo em 1 Timóteo. Se não me engano, nós terminamos capítulo 1, vamos para capítulo 2. Não é isso? Uhum. Vamos ter a Daniele aqui hoje. Será convidada para estar aqui semana que vem, para dar seguimento ao nosso estudo. E nós queremos sempre ter nosso tempo de oração. Daniel, você poderia hoje ouvir os pedidos dos irmãos e orar por todos no final? Pode ser? Então, os irmãos vão falando. Não sei se Daniel tem lápis ou caneta para anotar, senão ele vai colocar na cabecinha. E se ele esquecer de alguma coisa, certamente o Papai do Céu não esquece. Quem gostaria de começar com seu pedido ou agradecimento? Até eu vou abrir a porta para Daniele, ela está aqui hoje. Você tem um pedido de oração, Daniele? Tenho para a saúde do meu filho. E o nome dele? Cauã. Cauã. A Patrícia me lembrou que eu vou parar de gravar. Obrigado, irmã. Minutinho.